Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E nessa videoaula vou estar abordando um tema muito importante, muito cobrado em concursos públicos, em vestibulares e no Enem, que é função. Dando continuidade à série de videoaulas sobre funções, nesta videoaula eu vou estar falando sobre função injetora, função sobrejetora e função bijetora. Uma função f de a em b é injetora se e somente se para todo x1 e x2 pertencentes a A, temos x1 diferente de x2, ou seja, f de x1 diferente de f de x2. Veja, vamos fazer aqui uma comparação com a prática. Vamos supor que a gente tenha 8 alunos em uma turma, e esses 8 alunos precisam se acomodar em carteiras, cadeiras em sala de aula, de forma que a sala tenha 8 cadeiras. Então, se eu tenho 8 alunos para serem acomodados em 8 cadeiras, essa situação expressa uma função injetora, porque para cada cadeira eu tenho um aluno. E cada aluno tem uma cadeira diferente. Veja, quando diz assim, x1 diferente de x2, né, esse aluno é diferente desse, e f de x1 tem que ser diferente de f de x2, ou seja, a cadeira desse aluno não é a cadeira desse aluno. Agora vamos pegar o caso de nós termos aqui uma cadeira a mais. Essa função, ela continua ainda sendo injetora? Sim. Os elementos foram injetados aqui no conjunto f de x. Cada aluno recebeu uma cadeira. Ah, sobrou uma cadeira? Sim, sobrou, mas isso não tem problema. Uma função injetora é quando para cada x1 tem f de x1. Cada aluno diferente tem uma cadeira diferente, ou seja, não tem duas cadeiras para o mesmo aluno. Por exemplo, se a gente pegar esse caso aqui, olha, 2 alunos na mesma cadeira. Essa situação não expressa uma função injetora. Por quê? Porque tem mais de um aluno por cadeira, tem sobrecarga. Essa seria uma função sobrejetora. Então, essa não é uma função injetora. Por quê? Não foi possível para cada elemento de x ter um correspondente aqui em y, para cada elemento de A ter um correspondente em B. Aqui tinha um correspondente em B para 2 alunos de A, ou seja, um f de x para 2x diferentes. Agora vamos pegar aqui uma função numérica para expressar como que funciona a função injetora. F de x igual a 5x. Aí se você pegar o zero como valor de x, vai ser 5 vezes 0, que vai ser 0. F de 0 é igual a 0. A função aqui nessa fórmula, quando você substitui o x por 0, dá um resultado 0. E f de 1 igual a 5 vezes 1, que é igual a 5. Observe que x1 precisa ser diferente de x2, aqui o primeiro elemento é diferente do segundo, e f de x1 tem que ser diferente de f de x2, e é porque f do primeiro elemento aqui deu 0 e do segundo elemento deu 5. Então atende aqui a definição de função injetora. Agora vamos colocar isso num gráfico. 1 vai lá no 5, não é? E 0 aqui. Então, nós construímos o gráfico cartesiano para essa função e podemos observar que para o x1 tem o valor 0, para o x2, no caso, já tem outra imagem que é o 5. E é isso que é necessário para que seja uma função injetora. Agora, vamos falar um pouco sobre a função sobrejetora. Uma função f de a em b é sobrejetora se e somente se para todo y pertencendo a B, existe x pertencendo a A, tal que f de x é igual a y. Então, vamos partir do mesmo exemplo dos alunos. Nós temos aqui 8 alunos e temos aqui carteiras em sala de aula que são também 8. Nesse caso, essa é uma função sobrejetora com essa quantidade de carteira, porque para cada aluno existe uma carteira e, nesse caso, eliminaram a cadeira aqui, ela continua sendo sobrejetora? Claro, por quê? Sobrejetora significa que tem uma sobrecarga aqui no f de x. E tem uma sobrecarga, tem 2 alunos em uma mesma cadeira. Pode ter sobrecarga ou não, que ela é sobrejetora. Mas o nome sobrejetora vem da sobrecarga, porque vai ter mais de um elemento
do domínio para chegar na mesma imagem. E nessa situação, se a gente aumentar mais uma cadeira, observe que sobrou uma cadeira sem aluno. Nesse caso, ela é sobrejetora? De forma nenhuma. Por quê? Porque não há sobrecarga aqui no conjunto imagem. O contradomínio, ele não pode ter sobra, tem que ser somente a imagem, somente y. Então essa cadeira está sobrando, não há sobrecarga, há sobra aqui no contradomínio. Então essa não é uma função sobrejetora. Agora vamos falar sobre função bijetora. Uma função f de a em b é bijetora se for injetora e sobrejetora simultaneamente, ou seja, para qualquer x1 diferente de x2 pertencente ao domínio, f de x1 é diferente de f de x2. Então vamos voltar ao exemplo dos nossos aluninhos aí. 8 alunos e cadeiras em sala de aula, 8 também. Então, se a gente observar, ela é uma função injetora. Por quê? Porque foi possível injetar uma aluna em cada cadeira. Agora, ela é uma função sobrejetora? Sim, porque as cadeiras foram a conta dos alunos, ou seja, o conjunto imagem é o conjunto contradomínio, e ele é exatamente o mesmo conjunto domínio, né? Então, se você observar, x1 diferente de x2, para cada aluno tem uma cadeira diferente. F de x1 diferente de f de x2 tem uma cadeira diferente para cada aluno. Agora vamos a um exemplo com números. F de x é igual a x ao quadrado. Essa função é bijetora? Vamos ver. F de menos 1, se eu substituir x por menos 1, o resultado vai ser 1. F de 0, o resultado vai ser 0. 0 ao quadrado, 0. E f de 1, 1 ao quadrado é igual a 1. Colocando no gráfico, nós vamos ter aqui, olha, quando o x era menos 1, a imagem dele, o y dele era 1. Quando o x era 0, a imagem dele, o y dele era 0 também. Quando o x era 1, a imagem continuou 1. Se a gente observar direitinho, isso aqui é uma função bijetora? Não, porque tem dois elementos x correspondendo a uma mesma imagem. E não pode, porque aqui diz que f de x1 precisa ser diferente de f de x2, e aqui a imagem desse x1, que é representado pelo menos 1, é a mesma desse x2 que é representado pelo 1. Ou seja, nós temos dois elementos no eixo x que corresponde a um elemento só no eixo y, e aí contraria a definição. Então essa função não é bijetora. E não deixe de assistir a próxima videoaula, pois nela eu vou estar abordando um tema muito importante na matemática que pode te ajudar muito aí nos concursos públicos, nos vestibulares e no Enem, ok?